o trono de Deus. Todo lugar onde nós andarmos, sempre vai ter uma autoridade. O guarda na rua é uma autoridade. Agora eu quero fazer uma pergunta a todos. Qual é a maior, ou melhor, quem é a maior autoridade sobre as nossas vidas abaixo de Deus? Quem é a maior autoridade sobre as nossas vidas abaixo de Deus? Quem é? Quem é, irmão? Ele falou pastor, você falou governo, quem é? Pastor, o que mais? Irmão? Pastor? Quem é? A maior autoridade sobre as nossas vidas abaixo de Deus é o Pai. É o nosso Pai. Abaixo de Deus, a maior autoridade sobre nós é o nosso Pai. E é claro que, onde nós nascemos, um lar, uma família, então a primeira autoridade que nós vamos encontrar é o Pai. Depois a mãe. E aí, claro, dentro da igreja é o pastor. E nós vamos encontrar qual é a maior autoridade da nossa nação. Quem é? Eu tenho um nome. Dilma Rousseff. Repita, Dilma Rousseff. É a maior autoridade sobre a nossa nação. Amados, e a Bíblia, ela vem tratando disso. Olha, quando se quebra o princípio da autoridade, se traz maldição. Quando se levanta contra a autoridade, se atrai maldição. Tem muitas pessoas que são malditas. E enquanto não entender isso e não voltar e consertar lá atrás, vão estar sob maldição, pode ser até a vida inteira. Aleluia, Jesus. É quando você quebra esse princípio de autoridade dentro de casa, contra o pai. Filhos que se levantaram contra os pais, jamais vão prosperar, jamais vão ter uma vida tranquila, jamais vão ter uma vida de bênção. Porque quebrou um princípio de autoridade já dentro do lar. Quer ver? Um exemplo prático, exemplo bíblico. Quando Noé, depois do dilúvio, Noé, as águas já haviam baixado, a terra já estava fértil, e Noé agora sai da arca com toda a sua família, seus 3 filhos, 3 noras, sua esposa, e ele vai plantar uma vinha. Aqui em Colombo chama-se parreira, né? Que é a plantação de uva. Ele faz uma plantação de uva, e ele colhe uvas maravilhosas, e ele faz um vinho tremendo. E o Noé vai e enche a cara, toma um porrete daqueles, entra na sua tenda, tira a roupa e fica nu. E dorme. Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Repita comigo, Sem, Cão e Jafé. E o cão entrou na tenda e viu o pai nu. E eles viu o pai nu e saiu e contou para os outros: ó, o pai está pelado lá, o pai está nu lá. Os outros filhos, o Sem e o Jafé, pegam um lençol e entram de costa e cobrem o pai, sem olhar para a sua nudez. Quando o Noé acorda e sabe de que o seu filho, o cão, viu a sua nudez e saiu propagando, ele reúne os filhos e diz: olha, cão será servo dos seus irmãos. Ele abençoa a Sem, abençoa a Jafé e diz: e cão e a sua descendência serão servos dos seus irmãos. E quando você vai estudar a geografia bíblica, Sem povoou ali a região do Oriente Médio, onde estão Israel, os árabes. Então todos os descendentes de Sem estão ali. Tanto é que Israel, os judeus são chamados semitas por causa de Sem. E Jafé povoou a Europa, que se estendeu para a Ásia. Os descendentes de Jafé. E os descendentes de Cão
povo era o continente africano. Quem são o povo mais escravizado do mundo? Em toda a história? Os africanos. Sabe por quê? Por causa de uma maldição que um pai jogou sobre o filho. Mas por que essa maldição caiu sobre ele? Deus podia ter livrado ele da maldição. Porque ele quebrou o princípio da autoridade. Ele tripudiou em cima do erro do pai. Ele propagou o erro do seu pai. E isso atrai maldição até os tempos de hoje. Aquele que se levanta contra seu pai. Mas tem gente que diz, mas pastor, meu pai é um bêbado. Mas ele é o teu pai. Ele é a autoridade. Você não pode não concordar com o erro dele, mas não saia tripudiando em cima do erro do seu pai, nem da sua mãe. Ai daqueles que se levantam, e hoje nós estamos vivendo numa época tão terrível. Nós estamos ouvindo todos os dias nos jornais, programas de televisão, filhos espancando mãe, matando pai. Um sujeito desse está amaldiçoado. E essa maldição, ela vai se propagar pela sua descendência futura também. A não ser que, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, somente Jesus, ele levou toda a maldição sobre ele. Aleluia. Ele se fez maldição por nós e foi pregado na cruz. Amados, estamos falando aqui de um tipo de maldição que se propaga no meio do mundo. O pastor leu Malaquias 3, o capítulo 3 de Malaquias. Mas Malaquias fala sobre 4 tipos de maldição. Capítulo 1 fala sobre um tipo de maldição. Capítulo 2 sobre outro tipo de maldição. Capítulo 3 outro. E Deus faz ali, Deus está fazendo ali uma alerta. No capítulo 1 diz, o mau culto é passivo de maldição. Fazer um mau culto a Deus, não reverenciar a presença de Deus, não ofertar isto é, ofertar um culto a Deus de uma forma correta, atrai maldição. Naquele tempo, o culto, ele era feito, assim, traziam-se cordeiros, cabritos, bezerros, e ali se ofertava. Então, quando a pessoa trazia lá um cordeiro com olho furado, sarnento, perebento, e ofereciam para Deus, dizia, vai lá, oferece para o teu rei, vê se ele recebe. Onde está a minha honra? E se o Senhor aparece para nós aqui fisicamente e diz, onde está a minha honra? Como você se porta diante de mim? Qual é a tua reverência? No capítulo 1. Capítulo 2, aí ele trata com os sacerdotes, duramente, falando que certos sacerdotes, supostos sacerdotes por aí, até onde ele põe a mão, a bênção dele se torna uma maldição. Por isso que nós temos que ter cuidado sobre quem nós permitimos que coloque a mão sobre a nossa cabeça. Tem que ser aquela pessoa que foi ordenado por Deus mesmo. Amados, no capítulo 3 fala sobre a maldição, sobre os dízimos e ofertas daquele que negligencia. Inclusive, ei queridos, tem uma coisa linda na nossa cidade, pastor. Você chega no supermercado, qualquer um desses aí, você vai lá naquela seção de frutas e verduras, é a coisa mais linda, aquela montanha de maçã, de pera, de pêssego, de mamão, de melancia, de laranja, de pocã. Você olha, sabe o que é aquilo ali? Quando você olha, diz, louve a Deus, diz, Senhor, bendito seja o Senhor por essa terra tão produtiva. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o Senhor só abençoa a terra porque há dizimista nessa terra, há ofertantes.
Ele diz: por causa de vós, repreendeu o devorador, para que não consuma o fruto da terra. E no capítulo 4, está tratando uma coisa seríssima. Eles converteram o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não vire a terra com maldição. Aleluia. Esse relacionamento de pai e filho é um princípio de bênção ou de maldição. Quando se quebra o princípio da autoridade, vem maldição. Com certeza que virá maldição. E o interessante é que Deus está falando ali do pai aos filhos. Eu venho estudando a respeito do homem há 18 anos. Olha, esse relacionamento do homem com os seus filhos está horrível. Eu estou vendo aqui algumas crianças lá no coração, no colo das irmãs. Estou vendo lá outros menininhos. Amados, desde a infância, desde agora, ele tem que ser treinado a saber quem é a autoridade e a respeitar a autoridade, a não quebrar o princípio da autoridade, porque quebrou o princípio da autoridade é a rebelião, e rebelião nasceu no coração de Lúcifer. Por isso é mais fácil, guarde bem isso, Deus perdoar um pecado cometido contra a sua santidade, do que quebrar o princípio da autoridade. Quebrou o princípio da autoridade, o castigo é iminente, e até funesto, até com morte. E isso, queridos, pode ser quem seja, até mesmo entre os cristãos, quebrou o princípio da autoridade. Olha, cuidado que você pode morrer ali na esquina. Eu ouvi de uns presbíteros que, quando souberam que o pastor tinha pecado, e ele estava com o microfone na mão, vieram, arrancaram o microfone do pastor. Esse homem não é digno de estar aqui, empurraram ele. Um rapaz se levantou assim e disse: pastor, irmãos, por favor, ele é um homem de Deus. Não, ele está em pecado, é um profano o templo do Senhor. Os outros presbíteros tudo tocaram o pastor dali. Aquele rapaz chorava. 30 dias depois, aquele presbítero que arrancou o microfone do pastor, numa caminhonete, junto com toda a sua família, foi triturado num acidente que nem o caixão pôde se abrir. Deus não suporta a quebra do princípio. Amados, o que eu estou falando é algo muito sério, seríssimo, porque nós estamos vivendo na época da rebeldia, da rebelião, do quebra-quebra. Escute bem, dia 6 de junho, agora, 2014, lá no estádio do Corinthians, lá em São Paulo, ia ter a festa de inauguração da Copa do Mundo. E quando apareceu a nossa presidente, Dilma Rousseff, o estádio inteiro dizia palavrões para ela, em coro. Estavam ali muitos presidentes de muitas nações, o estádio inteiro dizendo palavrões para ela, e vaiando a maior autoridade da nossa nação, diante do mundo inteiro filmando, e a maior autoridade da nossa nação sendo tripudiada, palavrões, olha, coisas escarnecedoras. Enquanto que a internet estava divulgando, os jogadores alemães chamaram a Regina, Regina Merkel? Angela Merkel, que a chanceler, quer dizer, como presidente deles lá, e colocaram ela no meio deles, e eles abraçavam, fotografavam para o mundo inteiro ver que eles estavam honrando ela. No dia 8 eu estava pregando sobre o que estou pregando vocês aqui, estava pregando
na sede das igrejas primícias. E falei, vocês vão ver o resultado disso. Vocês vão ver o resultado disso. O Brasil foi humilhado de tal forma, publicamente. Foi no mundo dos esportes que a nossa presidente foi humilhada. Então é no mundo dos esportes que a nação é humilhada. E sabe qual foi? De quanto foi o resultado? Vocês sabem? Claro que sabe. Foi 7-1. 7 é o número de Deus. O 1 é para que o Brasil visse que ele tinha condição de fazer também. Deus não aceita a quebra de autoridade, queridos. Nós podemos não concordar com o sistema, nós podemos não concordar com determinadas leis, nós podemos não concordar com a injustiça social, mas nós não podemos de forma nenhuma quebrar o princípio da autoridade. Isso se aplica na nação, isso se aplica no estado, isso se aplica no município, se aplica principalmente dentro da igreja. Ai daquele que se levanta contra o ministério do pastor. Ele pode até não gostar do jeito, mas aquele que ensina, e eu vou mostrar para vocês. Em Levíticos, ou melhor, em Números, capítulo 16, a nação de Israel tinha saído do Egito com destino à terra prometida. Quem eram os líderes? Chamados por Deus, eram Moisés e Arão. E levantam-se 3 homens, Coré, Datã e Abirão. E eles eram levitas. Eles eram líderes também. E eles reúnem mais 250 líderes. E o interessante é que quando você quebra o princípio da autoridade, olha só. Até eu conversando com algumas pessoas sobre isso que eu estou falando a respeito da Dilma Rousseff, aí muitas pessoas dizem, pastor, mas a presidente errou, mas fez isso, fez aquilo outro. Então muitas vezes nós fazemos uso da razão. Nós temos razão. Mesmo você vendo que você tem razão, quebrou o princípio da autoridade, vai sofrer as consequênças. Então Coré, Datã e Abirão dizem, olha, Moisés nos tirou do Egito para levar uma terra que emana leite e mel. E onde nós estamos? No deserto. Aqui não tem leite, não tem mel. Aqui nem água tem. Então eles estavam fazendo uso da... Aparentemente eles tinham razão. E muitas vezes, aí, a rebelião, ela se origina na palavra, na razão e no pensamento. E eles se levantaram e disseram, vamos matar Moisés e Arão e vamos voltar para o Egito. Não, e depois eles cometeram um erro gravíssimo. Agora vamos diante de Deus. O povo é santo, né? A nação é santa e Deus é santo. Então nós vamos diante de Deus e Deus vai aprovar isso. E sabe o que Moisés diz? Olha só o que Moisés diz. Moisés diz assim, olha, se Deus não me chamou, vocês vão morrer como morrem todos os homens. Agora, se Deus me chamou, abra-se a terra e vocês sejam engolidos vivos. Amados, Deus ficou tão irado, mas tão irado contra Coré, Datã e Abirão, e aqueles 250. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu vou exterminar todos. O Senhor disse, não, Senhor, somente aqueles que se rebelaram. Então separa, manda que eles se afastem deles. E ali foram reunidos aqueles 250 com aquelas 3 famílias de Coré, Datã e Abirão. A terra se rompeu e eles caíram vivos e o Senhor fechou a terra. E sabe o que aconteceu depois com aquele povo?
eles ficaram bravos com Moisés. Foi por sua causa que eles pereceram. Aí Deus mandou outra praga, mais 14.000 pessoas morreram. Amados, quebrou o princípio da autoridade, o resultado é funesto, é fúnebre. E nós vamos encontrar uma coisa bem interessante, no capítulo 10 de Levíticos, 2 jovens, diga 2 jovens levitas, 2 jovens levitas, mais forte, 2 jovens levitas, 2 jovens levitas, eles vão levar fogo no altar. Eles eram filhos do sumo sacerdote Arão. Qual era a função deles? Levar fogo no altar. E eles foram levar fogo no altar e morreram fulminados por Deus. Por quê? O fogo era estranho. Mas como que eu vou saber quando o fogo é estranho? Como que eu vou saber quando o fogo é estranho? É quando você quebra o princípio da autoridade. O texto diz assim: porque não lhes fora ordenado. Repita comigo: não lhes fora ordenado. não lhes fora ordenado. O que isso significa, pastor? Amados, isso significa que eles estavam fazendo a obra de Deus por um princípio quebrado, o princípio da desobediência, da rebelião. Olha o perigo, só trazendo para os nossos dias. Eu estava num congresso há dias atrás, e eu estava ao lado do pastor que estava coordenando tudo. Escute só, o pastor estava para morrer dos nervos. Um som estridente. E aquele ministério de louvor já fazia mais de 1 hora que estavam tocando. E o pastor pediu para eles abaixar, pediu para eles parar e eles não. Fogo no altar. Fogo estranho. O princípio da autoridade estava quebrado. O ministério, eu gostei de uma coisa aqui, né? Meus irmãos já iam parar a ministração do louvor, o pastor disse, mais um. E eles tocaram mais um. Estão sob a autoridade. Que louvor gostoso. Aí o fogo é o fogo mesmo. Agora, quando o negócio não está sob a autoridade, aí é fogo estranho. Deus não está no lugar. Aí é fazer a obra de Deus por um princípio satânico, que é o princípio da rebelião. Tudo que nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos que estar sob autoridade. Eu vou fazer uma reunião lá na minha casa, vou chamar os irmãos para orar comigo. Eu tenho que estar sob autoridade, porque toda autoridade é delegada. Ela é delegada. Ela vem, começa lá no trono de Deus. Aí a autoridade passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. E olha só, lá em Judas, na carta de Judas, tem um texto tremendo lá. Quando Moisés morreu, Satanás veio querer pegar o corpo de Moisés para fazer daquele corpo uma idolatria. E o anjo do Senhor veio. E quando o anjo do Senhor confronta com Satanás, ele não repreende Satanás. Sabe por quê? Porque lá, antes de Satanás ser jogado lá, ele era Lucifer, anjo de luz. E ele tinha uma hierarquia maior. Então ele diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. Ele não ousou repreender. Amados, e é isso que nós precisamos entender, que nós temos que, aonde nós andarmos, nós temos que ter a sob autoridade. Olha aqui, ó, lá na escola o professor é autoridade. Alunos que se levantam contra o professor estão sob maldição.
Lá na empresa, o supervisor é autoridade, o encarregado é autoridade, o patrão é autoridade. E tem pessoas que não param em serviço nenhum, porque não sabem viver sob autoridade. Tem um espírito de rebelião dentro dele. E o espírito de rebelião é um espírito satânico. E isso atrai maldição. Aonde nós andamos? E nós vemos que no caso de Nadab e Abiú, eles foram exterminados no altar. Amados, e o que nós temos visto? De rapazes, moças, dentro das igrejas, sendo exterminados lá fora, se tornando cavalo de Satanás, alguns indo para a penitenciária, porque não respeitam a autoridade espiritual dentro da igreja. Eu encontrei um rapaz, questão de uns 3 anos atrás, eu botei ele no supermercado ali. Como é que você vai? Ele, servindo ao Senhor lá naquela igreja que o Senhor pregou. Como está? Começou a falar mal do pastor Sebastião, um homem de Deus. Conhece o pastor Sebastião? E eu disse, meu pai, esse sujeito está lascado. Mas olha, foi questão de meses. Fui parar numa penitenciária. Ficou lá na penitenciária mais ou menos 3 anos. Saiu agora. Quebrou um princípio da autoridade. Satanás faz dele cavalo depois. E a Bíblia está mostrando para nós aqui que tanto dentro da igreja, quanto na nossa casa, quanto aonde nós andar, nós precisamos estar sob o princípio da autoridade. Porque quebrou esse princípio, é se levantar contra Deus. E o que nós temos visto hoje, muitas portas abertas aí, e às vezes com uma placa lá, dizendo que a casa de Deus, e que Deus me chamou para aqui formar um ministério, o ministério tal, do ministério tal, mas vai ver a raiz, não é uma divisão de rebelião. Agora me diga, como fazer a obra de Deus com um princípio satânico? Como realizar a obra de Deus por um princípio satânico? Amados, eu quero, principalmente aos pais que estão aqui, né, com suas crianças, e aqueles que ainda vão ser pai, esse princípio tem que ser impregnado na mente da criança desde cedo. O pai tem que ser autoridade. Ei, eu estou falando da autoridade, não autoritário. O que é ser autoridade? É estar sob a autoridade. No capítulo 11, versículo 3 de 1 Coríntios diz assim: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Há uma cadeia de autoridade e submissão, autoridade e submissão. Vou citar de novo, repita comigo: Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Não tem como fugir disso, queridos. Então, onde está o maior problema? Está entre o homem e Cristo. O homem muitas vezes não é submisso a Cristo. Ele não sendo submisso, ele perde a autoridade. E ele não sendo autoridade, quem está abaixo dele vai acabar se rebelando contra ele. Então, queridos, tudo começa no lar. Hoje você está vendo aí, pelas esquinas, eu estava vendo a estatística, agora em 2014, nós estamos no mês de julho. Sabe quantos jovens morreram este ano em Curitiba, região metropolitana? 1.300. Curitiba e região metropolitana. Isso é assassinados e acidente. Principalmente moto. E sabe qual é a maior raiz desse problema? Dessas mortes?
quebra do princípio da autoridade. Você levanta contra os pais, você rebela contra a autoridade, ali na esquina já vai morrer. E isso vem exterminar. Então isso tem que se impregnar na criança desde cedo. Olha aqui, ó. A criança, ele nasce com uma natureza ruim. Você olha lá que o bebezinho todo dia, ele já tem uma natureza ruim. A hora que ele cria dentro, ele vai morder o bico do seio da mãe. É ou não é? E quando ele mordeu o bico do seio da mãe, o que ele vai fazer? Já sufoca ele. Já faz faltar ali. Ele tem que saber que ali tem uma autoridade. E quando ele começa a gatinhar, tem lá uma mesinha de centro, a mãe colocou lá um vaso, tá? Ele está gatinhando e já vai lá no vaso. E a mãe, ô pai. Muitos pais, olha, eu fico doente. Muitos pais. Você não está vendo lá, mulher? Do que esse menino aí, mulher? Olha, o maior e o principal educador que Deus deu para educar as crianças é o pai. A mulher, o Senhor diz, é para ser sua auxiliadora. Ela é para ser sua auxiliadora. Mas a responsabilidade maior é dele. Então, não faça isso, menino. Aquele vai olhar e dizer, alguma coisa está mudando aqui em casa. Deixa o vaso aí. Aí a avó já vem de lá. Não rale com o menino. Vamos pôr esse vaso lá em cima da estante. Manda essa avó ir para a casa dela. Que vai cuidar lá. E tem mais uma coisa, hoje o governo está tentando colocar limites para educar nossos filhos dentro da nossa casa. Tem uma famosa aí chamada Xuxa, tem uma filha só, que nem ela que cria, tem uns trocentas babá, as melhores escolas, muito dinheiro, e ela vai fazer uma lei, a lei da palmada. Agora você imagina, faz uma comparação dessa mãe, nessa casa, com uma família lá no Nordeste que tem 10 filhos, onde o alimento é escasso, onde as crianças brigam, entra o cacete até para um pedaço de pão. Agora, se esse pai dá uma varada no lombo do filho, ele vai preso. E quem vai cuidar é ela. Agora, queridos, prestem bem atenção. Ei, quantos pertencem ao reino de Deus? Aqui depois de mão, o reino de Deus tem uma constituição. Está aqui. E a Bíblia diz que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós somos cidadãos do reino de Deus, que estamos aqui na terra, mas não somos daqui. Então nós precisamos saber o que o nosso rei diz a respeito disso. E o que o nosso rei diz a respeito disso? O que a Bíblia ensina a respeito dos filhos? Que tem que educar eles, tem que admoestar eles, tem que se assentar com eles, tem que andar com eles, deitar com eles, ensinando a palavra de Deus. E quando for preciso, leva lá no quarto e pega uma vara lá, manda tirar a calça, dá uma varada boa na bunda dele. A Bíblia diz: fustiga a criança com a vara para que ele não sirva de vergonha para os seus pais. Olha só, para você ter uma ideia. Eu cheguei numa casa, até encontrei um amigo que há muito tempo não via, lá em Santa Catarina. Ele disse: vamos lá em casa. Aí eu fui na casa dele, sabendo que ele morava.
Aí quando eu cheguei lá, já tinha um casal visitando lá. E junto com esse casal, o filho deles, um menininho de 5 anos. Mas olha, foi questão de minutos, esse menino botou todo mundo apavorado. E aí levaram o menino lá para uma sala lá, tinha um monte de brinquedo. Lá sei que, de repente, o menino dormiu. Aí trouxeram, colocaram o menino ali no sofá dormindo. Aí, antes de eu sair, disse, vamos orar com vocês. Aí a mãe do menino disse, olha, eu gostaria que o senhor orasse pelo meu filho. E ela disse, apesar que eu não sei se peço oração por ele ou por nós. Porque nós já não aguentamos mais esse menino. Olha aqui. Eu disse, eu não conheço vocês. Mas se eu disser alguma coisa que eu estou errado, você pode dizer que estou errado. Se eu disser que estou certo, pode dizer que estou certo. Certo? Tá bom. Esse menino, aonde vocês vão, ele faz vocês passar a maior vergonha. Estou certo ou errado? Você está certo. Você não pode ir no supermercado que esse menino bota você em pavor. Estou certo ou errado? Está certo. Na tua casa tem uma sala, um quarto que está cheio de brinquedos. Todo esse tempo. Certo ou errado? O senhor está certo. A maioria está quebrada. Está certo ou errado? O senhor está certo. Esse menino não respeita a avó, não respeita a vizinha. Estou certo ou errado? O senhor está certo. Ele está na escola? Ele está no pré. Lá na escola já pediram para esse menino, para vocês tirarem ele da escola. Estou certo ou errado? O senhor está certo. Como é que o senhor sabe isso tudo? Porque esse menino faz o que quer. E criança que faz o que quer, escute aqui, é uma criança infeliz, chorona e birrenta. Criança que faz o que quer é infeliz, chorona e birrenta. Mas por quê? Porque a pobre criança tem uma natureza errônea e ela não consegue dominar essa natureza. Quem tem que dominar essa natureza dela é os pais. São os pais que dominam a natureza errante dela. E aí eu perguntei para e o pai junto, nesse casal. Eu disse, mas e por que você não toma uma atitude assim, de dominar a natureza? Ele disse, pastor, porque toda vez que eu fui disciplinar esse menino, era uma briga com ela. Ela não deixa. E aí nós acabamos brigando. Então, para não dar a briga com ela, deixei que ela se vire. Aí olha só, eu disse, olha, esse menino, vou profetizar para você. Se você não mudar, eu vou profetizar para você. Esse menino, já na adolescência, ele vai acabar numa penitenciária ou no cemitério. Querido pastor, não fala isso. Mas você está criando ele para quê? Ele não vai respeitar o professor. Ele não vai respeitar a família. Ele vai ser mal amado, porque ninguém vai gostar dele. Quem gosta de criança rebelde? E consequentemente, olha aqui, sabe onde tem lei? Quando na casa não tem, ninguém sabe onde tem lei? Lá na gangue. Na gangue tem lei. Se o sujeito entrar com uma gangue, ele vai apanhar primeiro. E ele passa mal o gangster. Ele passa mal o traficante. Porque ele chega lá e ele apanha na cara, apanha o corpo todo. Aí ele passa mal, ele quer ficar lá. Ele troca a família, ele rouba da família para o tráfico. Porque lá tem lei. Isso aqui é chocante, mas é verdade. E essa lei, ela tem que começar aonde? Ela tem que começar na casa. Todo lar tem que ter ordem. E os filhos precisam andar em cima da ordem. Isso é bíblico, pastor? Isso é bíblico. Primeiro Deus deu a lei no Antigo Testamento. Depois o amor em Cristo. Amém? Primeiro a lei, depois o amor. Os pais precisam estabelecer a ordem. Claro, tem que amar os filhos. Ei, os pais, olha aqui. Pelo amor de Deus, ninguém vai espancar os filhos, hein?
Eu sou totalmente contra. Eu tenho 4 filhos. Nunca espanquei meus filhos. Mas tem umas varadas no ombro dele. Não passou de 2 vezes. Mas eram, até hoje já estão casados, mas até hoje nós oramos juntos. Desde pequeno nós oramos juntos. Sentamos, hoje mesmo, sentamos juntos, conversamos, fizemos o almoço. Antes de ir embora, nós oramos juntos. Mas na minha casa ainda hoje tem ordem. E eles têm que cumprir o neto tem que cumprir a ordem. Não pense que agora porque eu sou avô vai montar cavalo e chegar à escola. Nada disso. Esses dias eu vi um cidadão dizendo assim, ele já é avô, ele diz, o avô é o animal que os filhos domam e os netos se aproveitam. Estou fora dessa, se não me põe nesse grupo aí que eu amo os netos. Trato com o maior carinho, com o maior amor. Mas se eu fora da ordem, chamo lá. Vem cá. Amém? Olha aqui, Deus, quando chamou Abraão para ser pai de uma nação, escute bem essa. Capítulo 8, versículo 19 do Gênesis. Por que Deus chamou Abraão e não chamou outra pessoa? Por que será, né? Podia ser outro homem? Por que Abraão? Lá diz assim, porque ele sabe ordenar sobre a sua família, sobre os seus filhos, filhos dos seus filhos. Sabe que ordenar é estabelecer a ordem. E a ordem era, olha, a casa de Abraão era tão abençoada, vivia numa ordem tão perfeita, que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que a Sara, a mulher dele, chamava ele de meu Senhor. Ela sabia se posicionar. Amém, queridos? Amém. Eu estou falando aqui dos pais e dos filhos, mas também a autoridade do marido e da mulher. E a Bíblia diz que a mulher seja submissa. A quem? Aos vossos maridos. Agora, submissão não é inferioridade, é posicionamento. Vou explicar. Primeiro, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Repita comigo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. A Bíblia também diz que o marido e a mulher, quando se casam, são uma só carne, né? Mas no capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim, o Pai é maior do que eu. Há contrariedade nisso? Não, é posicionamento. O filho diz assim, eu e o pai somos um, mas o pai é o cabeça. Olha aqui, a mulher sábia também diz assim, eu e o marido somos um, mas ele é o cabeça. E a partir do versículo 25 de Efésios capítulo 5, o Senhor diz assim, vós marido, amem a sua esposa. Então ela vai ser submissa a esse grande amor do marido. Os maridos gostam de ler aquele texto do versículo 22 até o 24. Deixa para lá, isso é delas. Nós temos que ler a partir do versículo 25. Que diz, vós marido, amai a vossa mulher com amor sacrificial, assim como Cristo amou a sua igreja. Amém, queridos? Amém. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Amém? Amém. Então eu gostaria de orar agora. Fique de pé. Amados, eu falei já no início da pregação sobre uma maldição que pode vir sobre a nossa nação. É quando se quebra o princípio da autoridade.